Bora falar de futebol? O Palmeiras estreou vencendo o Sporting Cristal na Copa Libertadores da América. E é uma vitória que merece muita celebração do torcedor, pelo resultado, pela atuação e pelas circunstâncias, tá? Vou explicar tudo isso de um Palmeiras diferente que entrou em campo, com algumas mudanças, mas que poderia ter tido mais mudanças na minha concepção. E eu vou trazer tudo isso no detalhe de uma vitória que foi a vitória de número 50 do Palmeiras como visitante fora do Brasil na América do Sul, dentro da Copa Libertadores da América. A gente está falando de um número muito grande, não é fácil ser cascudo assim como visitante na Libertadores. Para se ter uma ideia, são 50 vitórias em 94 jogos como visitante fora do Brasil. O segundo brasileiro com estes números, com números altos, como visitante na América do Sul, pela Libertadores, é o Grêmio com 32. Olha só a diferença. Então, é uma vitória marcante, mas é evidente que essa marca histórica e estatística não é o ponto para o torcedor palmeirense celebrar o resultado e a atuação. Mas foi uma vitória suada, Fragoso, nos acréscimos, eu sei. Mas é preciso olhar para o todo, não só para o resultado. E eu vou fazer isso nesse vídeo para você. Claro que eu quero seu comentário depois, concordando ou não com a minha análise. Mas antes, para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso, batemos 75 mil inscritos, que alegria! Vamos bater 100 mil nesse ano? Ó, inscreva-se no canal. Para quem não me conhece, prazer, eu sou o Rodrigo Fragoso, setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Então me dá uma moral, se inscreve, já clica no sininho para ativar as notificações. Todo dia às 7 da manhã tem um vídeo novo para você. E às sextas-feiras uma live para a gente bater papo ao vivaço. O assunto da live, quem manda é você pelo chat. Já já eu trago mais recados porque é hora, claro, de mergulhar no tema do vídeo. Afinal, por que o palmeirense tem que celebrar essa vitória contra o Sporting Cristal e a atuação contra o Sporting Cristal se só foi vencer lá nos últimos minutos? Bom, é preciso destacar que o técnico Abel Ferreira começou a mexer no time. E isso já é algo que o torcedor palmeirense pode celebrar, dadas as atuações do time diante de grandes adversários nesse ano. O time foi pouco criativo, o time foi pouco agressivo, e isso mudou nesse confronto com algumas mudanças. Na minha concepção, olhando para as peças que estavam em campo, dava para mexer ainda mais. Mas ele mexeu pouco. Porém, mesmo com todas essas mexidas, o time conseguiu criar. E aí que tá o detalhe. É um Palmeiras muito modificado. Não dá para esperar que o time jogue por música. Veja só. Primeiro, um sistema com 3 zagueiros. Isso já muda a característica do time. E desses 3 zagueiros, 2 acabaram de chegar ao elenco. O Bruno Fux e o Mikael. Ainda estão conhecendo o modelo de jogo, se adaptando aos companheiros. Do tripé de zaga, 2 acabaram de chegar. Quando você vai para o meio campo, o Palmeiras tem o Emiliano Martins, que chegou no meio do Campeonato Paulista, o Lucas Evangelista, que fez o seu segundo jogo como profissional pelo Palmeiras, é isso mesmo, é o segundo jogo do Lucas Evangelista, e o Felipe Anderson atuou como um meia por dentro. Ele ainda não havia feito essa função com a camisa do Palmeiras. Foi a primeira vez. Então veja quantas modificações em relação ao sistema, em relação às peças e, além de tudo, o camisa 9 do Palmeiras fez só o seu 5º jogo com a camisa do clube. Então, é muito natural que a engrenagem não flua de primeira, como não fluiu principalmente no primeiro tempo. Na minha concepção, inclusive, já que o técnico Abel Ferreira resolveu mudar, poderia ter mudado ainda mais e sacado esse sistema com pontas. Veja só, Fux, Gomes e Mikael. Fux, Gomes e Mikael. O Fux destro para dar um passe com qualidade pela direita, o Mikael canhoto com qualidade para dar um passe pela esquerda, o Gomes como homem da sobra para tentar pegar aqueles lançamentos que vêm quase sempre para o centroavante e que o Gomes costuma ganhar esses duelos pelo alto, legal. Emiliano como camisa 5 do time, bacana. Piquerez como ala pela esquerda, acho importante. Aí vem o que foi feito e o que poderia ter sido feito. O sistema com pontas foi mantido, foi para um 3-4-3 em vez de um 3-5-2. Veja só, o Facundo seguiu onde ele não rende. E o próprio técnico Abel Ferreira falou na entrevista coletiva que o Facundo é jogador de lado direito de campo. Eu fiz um vídeo há 2 semanas falando sobre isso e provando com dados estatísticos e com um olhar para como o Facundo rendia mais no Orlando City durante 3 anos, que o lugar dele é por dentro caindo pela direita ou
como um ponta pela direita e não como um ponta pela esquerda. E o técnico Abel Ferreira tem insistido em colocar ele do lado esquerdo e insistiu mais uma vez. O Estevão seguindo na ponta direita quando aparecia a oportunidade de mudar de lugar. O Vitor Roque acabou seguindo isolado na frente, com o Evangelista sendo um meia esquerda e o Felipe Anderson sendo um meia direita. O que eu acredito que o Abel poderia ter feito? Ele poderia ter colocado o Felipe Anderson como um ala pela direita, fazendo o sistema 3-5-2, e com isso ele abriria a mão dos pontas e o Facundo e o Vitor Roque poderiam ser os dois homens de frente, tendo o Estevão como um meia com liberdade para flutuar ali à frente da grande área e até infiltrar se necessário fosse com o drible, não só com o passe e com a finalização. E o Palmeiras, na minha concepção, teria o melhor do Felipe Anderson, poderia ter um Estevão diferente e faria com que o Facundo não fosse uma peça de pouquíssima produção pela esquerda. É como eu enxergo que poderia ter sido melhor escalado o Palmeiras. Mas, mesmo com menos mudanças do que eu citei aqui, eram muitas as alterações. Então era natural que a engrenagem não fluísse. E o Palmeiras mereceu a vitória, sim. Mesmo produzindo menos no primeiro tempo, tendo certo descontrole do jogo no primeiro tempo em alguns momentos, com o Sporting Cristal mais à frente. Merecia sim. Eu vou explicar o porquê. Mas antes, eu vou trazer um recado importante para você, hein? O meu professor de inglês vai aparecer na tela, o Teacher Jay. É só ver aqui, ó, o QR Code do Instagram dele para você seguir, tá? Pode escanear ou pode depois ir lá no @oteacherjay para marcar suas aulas online particulares de inglês ou espanhol. Às segundas e quartas-feiras não tem como às 9 da manhã, tá? Porque esses são os meus horários. É o meu professor de inglês mesmo. Estou me preparando para o Mundial. E você pode se preparar para o que você quiser com ele. É isso mesmo, não é aquele curso fechadinho de apostila. Você bate um papo com ele e coloca o seu objetivo para que ele monte aulas especiais para aquele que é o seu propósito. É melhorar em algum momento específico da sua vida o inglês para viajar? É melhorar o espanhol para algo no seu trabalho? O que você projetar, o Teacher Jay vai te ajudar. Então, ó, escaneie o QR Code aqui na tela ou vá lá depois no perfil dele, @oteacherjay, e mande uma mensagem sem compromisso para bater um papo e tentar armar o melhor possível para você. Show? Voltando para o tema, veja só. O Palmeiras mereceu a vitória? Sim! Primeiro, por tudo que eu citei, são muitas mudanças. Depois, por mais que tenha sido dominado em alguns momentos aí no primeiro tempo, não tenha tido controle específico do jogo e viu o Sporting Cristal acumular alguns escanteios e também o Everton fazer algumas defesas, foi só isso. Porque veja só, vamos fazer a conta das chances claras que cada time criou. Num jogo de alternâncias no primeiro tempo, o Everton ele trabalhou 2 vezes para valer. Uma falta forte na entrada da área, pancada, que ele desviou com muita tranquilidade para fora, estava bem posicionado, num bom chute. E no escanteio, ainda no primeiro tempo, veio uma cabeçada forte que ele conseguiu defender no reflexo, aquela que quase a bola entrou, mas ele segurou. Foram essas as 2 defesas relevantes de chances claras do Sporting Cristal, que aconteceram no primeiro tempo. No segundo tempo, o Sporting Cristal teve 2 oportunidades e foi eficaz num nível raro. Raro. Para se ter uma ideia, esses 2 jogadores que finalizaram de longa distância e fizeram golaços, o Jesus Pretel e também o Martin Távara, não são jogadores acostumados a fazer gols, muito menos a ficar chutando de fora da área. Mas teve uma falha do Palmeiras aí. Nos 2 lances a mesma falha, deixar a bola descoberta. Porque você dá a possibilidade do jogador, de onde está, observar exatamente a grande área, observar exatamente a posição do goleiro, observar exatamente onde está o gol, se ajeitar e finalizar. Ou cruzar na cabeça de alguém. No caso do Sporting Cristal, foram 2 belíssimas finalizações. Belíssimas, de jogadores pouquíssimos acostumados a fazer gol. Acontece, é do futebol. E deixar a bola descoberta gera oportunidade para isso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do goleiro Diego Henriques, do Sporting Cristal? Veja só, o Diego Henriques viu o Estevão perder um gol de cabeça num bom cruzamento do Facundo, assim, livre para colocar a bola na rede. Ele não tinha o que fazer.
O Palmeiras perdeu a oportunidade de colocar a bola na rede nessa, chance clara. Ele fez uma defesaça numa finalização forte do Evangelista no primeiro tempo que rendeu um escanteio. E nesse escanteio, bate e rebate, o Facundo, na sobra, empurra a bola pro gol e o Diego Henrique faz uma defesaça. Mas na sobra, quem tá ali bem posicionado, o Estevão empurra pro gol e faz 1-0. No segundo tempo, que o Sporting Cristal teve os 2 gols como oportunidade e nada mais, o Palmeiras cresceu. O Palmeiras foi mais ágil nas tomadas de decisão, mais rápido para concluir as jogadas e muito mais perigoso do que no primeiro tempo. Embora tenha tido mais chances do que o Sporting Cristal no primeiro tempo também. Mas no segundo tempo teve um chute forte do Felipe Anderson no canto direito com uma boa defesa do Diego Henrique, depois de uma boa jogada pela esquerda do Lucas Evangelista. O próprio Lucas Evangelista acaba chutando de maneira muito forte, recebendo por dentro depois de uma boa jogada do Felipe Anderson pela direita. O goleiro inclusive raspa com a mão na bola, impedindo que ela talvez fosse no travessão, podia bater no travessão e cair para dentro ou dar um rebote. Ele raspa com a mão na bola para escanteio, o juiz não vê, mas foi mais uma boa jogada. O Palmeiras que viu o Lucas Evangelista ficar na cara do gol numa sobra de cruzamento do Felipe Anderson e ele acabou isolando a oportunidade, mas ali o Diego Henrique nada poderia fazer, outra chance clara de gol. E o Emiliano Martinez fazendo uma boa tabela com o Estevão, batendo forte para o Diego Henrique fazer a defesa. Todas essas 4 oportunidades que eu citei só no segundo tempo, nem mesmo foram gols, mas foram boas jogadas. Porque o Palmeiras também fez um gol de pênalti e acabou fazendo um gol de cabeça com o Rios num bate-rebate na área que o Luigi conseguiu colocar a bola na cabeça dele no segundo pau. Mas olhando para o todo, foi um Palmeiras que criou 7 oportunidades claras ao longo do jogo. Foi muito mais dominante no segundo tempo e por conta de 2 bolas descobertas e 2 finalizações de rara precisão, o jogo acabou se complicando porque o futebol é isso. Mas o Palmeiras foi muito mais perigoso, muito mais criativo, mesmo com muitas mudanças no time, que eu já citei no começo do vídeo. Criou mais chances, fez mais gols, e o que complicou o jogo foram os vacilos nas bolas descobertas no segundo tempo, porque fora isso, o Sporting Cristal nada fez na segunda etapa. Então o Palmeiras mereceu sim, mesmo com muitas mudanças em sistema e também em peças, pela atuação que teve, criando mais chances e fazendo mais gols, mereceu sim vencer a partida. E mais do que isso, os reservas entraram ligados. Flaco Lopes entrou e sofreu um pênalti, apesar de ter perdido uma oportunidade de cabeça, mas entrou participativo. Luigi deu um cruzamento na cabeça do Rios, os dois saíram no banco de reservas. O Mike ficou pouquíssimo tempo em campo, acabou se machucando. O Gia entrou e entrou bem, e entrou melhor que o Mike. O Mike mesmo quando entrou não entrou tão bem. E o recado que os reservas deixam, na minha opinião, é de um time que precisa do espírito competitivo ao longo dos 90 minutos e Facundo do lado esquerdo rende muito pouco. Luigi com pouco tempo no lado esquerdo já mostrou que sendo destro, caindo por aquele lado, pode ser mais útil, pode fazer aquele lado ser mais agressivo e pode ajudar ainda mais o Piquerez. É como eu vejo esse recado que o Luigi dá, mais uma vez entrando bem de novo. Num time que, como eu disse, teve muitas mudanças e deu resposta. Mas pode ter mais. Um Palmeiras, inclusive, que não tinha à sua disposição Veiga, por mais que a fase não seja boa, é um jogadoraço. Maurício, que ainda volta de lesão. E Paulinho, que nem mesmo estreou pela equipe. 3 peças que têm total potencial para brigar por titularidade, para brigar por protagonismo, para brigar por números e para fazer esse Palmeiras ter mais possibilidades. É como eu vejo esse resultado e análise desse jogo, não só do placar. Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo. Fique à vontade para fazer um elogio, uma crítica, para falar sobre o jogo, para falar sobre algo específico que eu citei aqui. Fique super à vontade, o espaço é todo seu, sempre em alto nível e com educação. Além disso, se você quiser ser membro do canal e apoiar esse trabalho que eu faço diariamente, de maneira mensal,
É só clicar no botão Seja Membro e você vai conhecer os planos e a maneira que você tem para ajudar o canal do Fragoso. Não se esqueça de se inscrever e também é fundamental clicar no botão do like e no botão do hype, tá? Esses dois botões mostram para o YouTube que o vídeo é bom e aí ele manda para mais pessoas. Chegando em mais pessoas, o canal do Fragoso cresce ainda mais para trazer mais conteúdo para você. Show? Tô esperando seu comentário. Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo. Bora falar de futebol.